Gileu, a próxima pergunta. Ou Ângela, para os menos íntimos. Obrigada. De nada. Qual o peso de nossos erros inconscientes? O peso dos nossos erros inconscientes. Eu achei ambíguo, mas eu vou caminhar para o que talvez que você talvez queira perguntar. O peso de culpa, de responsabilidade dos nossos erros inconscientes. Deve ser isso, não é? Existe uma culpa objetiva. Isso até em direito é avaliado também. Direito da terra, imagina do céu. Nós somos responsabilizados pelo fato de agir no campo do mal. Ponto. Fez o mal, fez. Nós vamos dar conta. Mas eu não sabia. Você lembra daquele princípio de direito? Não pode alegar desconhecimento da lei. Não sabia, mas eu sabia que existia a lei da gravidade. Joguei a pedra para cima, ela caiu na minha cabeça. Então, não vai jogar mais a pedra para cima. A pedra caiu na cabeça. Né? Então, mas funciona assim mesmo. Nós aprendemos com os nossos erros. Deus quer que nós aprendamos com os próprios erros para termos o mérito do nosso amadurecimento, fortalecimento, nossa evolução espiritual. Então, o peso varia de acordo com o grau de consciência. Vamos tirar o inconsciente. Acabei de falar dessa inconsciência, né? Não por acaso. O grau de consciência, de conhecimento, de lucidez que temos nos assuntos que dizem respeito àquele erro. Porque é muito fácil dizer, foi o inconsciente, eu não tive culpa. Não, o inconsciente somos nós. Se num transe eu faço alguma coisa errada, a responsabilidade é minha. Mas foi um espírito que falou por meu intermédio. Foi um inconsciente. Não. Claro que a pessoa pode estar com um distúrbio, um transtorno, precisa de um tratamento psiquiátrico, mas a responsabilidade é da totalidade do indivíduo, que somos nós. Por isso que é melhor ficar mais alerta, porque durante o transe mediúnico eu estou na faixa de consciência de Eugênia, mas outras faixas podem começar a querer entrar, e eu passar, imiscuir uma faixa com outra sem querer, o inconsciente. Por isso é melhor ficar lúcido o tempo inteiro. Geralmente eu ouço as falas de Eugênia como um de vocês, ou dos mestres espirituais. Embora perca a memória, olha que interessante, que é diferente de ficar inconsciente e só perder a memória do que está acontecendo. Porque alguns setores do cérebro vão desligando para serem ocupados pela outra mente que está chegando. Não é? Uma forma grosseira de falar, porque as causas são bem mais complexas que essa. E o estudo do fenômeno mediúnico está só começando. Começou no século XIX, mas não foi levado adiante com critérios. Nós sabemos, por exemplo, que recentemente foi feita uma pesquisa no Brasil com psicógrafos, e os psicógrafos experimentados desligam os lóbulos frontais durante o transe, enquanto os menos experimentados funcionam menos do que o normal de uma pessoa que está escrevendo por ela própria. Ou seja, o raciocínio é elaborado sem uma participação de esforço intelectual do indivíduo. Alguém está fazendo durante. O pensamento atravessa o cérebro do médium. Isso é quase uma comprovação, né? É um caminho interessante. Regiões, por exemplo, tal do God's Spot, né? A região, o lóbulo temporal direito, é muito ativado durante os transes mediúnicos. Mas o esforço, aí onde está? A gente tem que fazer o esforço de entrar com os lóbulos frontais. É para avaliar junto e discutir. Eugênia brinca às vezes, né, quando eu estou em transes que já acompanharam, e os das mediúnicas todos já acompanharam, ela chega a brincar, discute comigo em público, dá bronca em mim em público. É uma palavra que eu usei equivocadamente, etc. Muito bem. Então, peso, vamos fazer o seguinte, vamos assumir toda a responsabilidade por nossos erros. Diz, eu fui sem querer. Nossa, eu fui fazer um afeto e dei um tapa sem querer. Eu quis dar um tapa. Né? O médium, falar do médium mesmo, fez um transe, deu um soco no esclarecedor. O médium queria dar um soco também. Não era o espírito só quem queria dar o soco, se é que tem espírito. Eu não estou querendo dizer que ele esteja encenando, não. Porque existe o transe em que a pessoa jura que está canalizando o espírito, está canalizando uma parte do seu inconsciente. Não é um médium experimentado bastante para distinguir uma coisa de outra, que não é brincadeira isso aí, são anos de experiência para fazermos uma distinção clara, e mesmo assim com percentuais ainda de erro, percentuais. Já não erros em largo sentido. Aqui, por exemplo, com Gileu,
Eu sabia que ele é gênio, isso não havia dúvida. Mas se havia algum percentual de erro e podia distorcer um outro aspecto do que eu falei, perfeitamente poderia acontecer. E aí então seria a presença da mente mediúnica que está sempre ali, não é? Então o que acontece com o médium que está em transe e que recebe, eu assisti comigo e vários médiums, um espírito que está com muita raiva de alguém. Imagine alguém que é trazido, um criminoso, um homicida do além, numa região de homicidas, é trazido, vemos isso nas reuniões de enfermagem, que vocês participam, estou olhando muito o relógio preocupado com a quantidade de assuntos, mas vai. Então, chega lá um espírito que não quer estar ali, não quer falar, o médium é levado a falar. O espírito fica mais aborrecido ainda. Porque a psicofonia, olha que interessante, a psicofonia, o médium tem que dar um jeito de falar sem o espírito querer falar. Então o espírito está ali, trava a boca. Aí o esclarecedor, então, quer falar alguma coisa? Por que você veio? Seja bem-vindo. Ele, no máximo, fica calado. Os mais calmos. Alguns querem dizer impropérios, palavrões, desmerecer o ambiente. Vamos lembrar dos demônios, dos diabos. Somos nós. Podemos caminhar para isso aí. E alguns querem ir para as vias de fato. Das primeiras vezes que aconteceu comigo, eu não entendi. Lá nos anos 90. Uma pessoa começou a falar calmamente. O espírito foi se irritando cada vez mais. Quando eu fui me dar conta, e isso em psiquiatria se estuda também, porque é semelhante. Meus braços empenaram, contorceram-se, os braços, as pernas, o tronco, porque havia um conflito de impulsos psicomotores. No momento em que o espírito quis dar um golpe, automaticamente, meu inconsciente, que não queria dar um golpe na pessoa, travou, no sentido contrário. Então acontece dos médios se contorcerem. Vocês já viram essa cena que é horrível? O médio se contorcendo todo. Está havendo um conflito de duas ondas mentais no cérebro, num único cérebro, duas ondas mentais. Uma pessoa quer atacar fisicamente e a outra não quer. Ou então gritar impropérios e só sai um grunhido, um ruído abafado. Porque quer dizer segredos da pessoa que não podem ser falados publicamente. A ética pede que não se fale. Ainda mais, o próprio médium pode conhecer ou não conhecer o assunto. Não interessa. Aí então o médium na mesma hora fecha ou ruídos estranhos e o espírito não sabe o que é. Estão me amordaçando. Quem é que está me impedindo de falar? É o próprio médium. Às vezes não tem espírito guia nenhum fazendo não. O próprio médium tem que travar. Fiquei inconsciente, fiz um transe, me debati, aproveitei, dei um tapa em fulano, soquei cicrano, esganei não sei quem. Beleza, esse espírito que chega para fazer tudo que eu tinha coragem, não tinha coragem, aí o espírito tem coragem de fazer. Minha besta interior se soltou. Com ou sem companhia. Uma coisa é certa, a pessoa do médium está fazendo. Se tem o espírito influenciando ou não, é outro assunto. Olhem como é sério. Não é? Por isso a gente tem que fazer um esforço de estar consciente. Sempre. Mais uma pergunta. Esse é o ponto que eles querem dizer do que... Vamos dizer, não consigo fazer. Esse meu inconsciente, um ato falho. De novo, eu fui feliz. Mas na hora de dizer que estava feliz de estar com essa minha antiga inimiga, agora minha amiga disse, eu queria dizer que maravilha, eu disse que merda. Ato falho, né? Alguém já fez isso? Olha, isso é uma tristeza. Eu me lembro que uma situação comigo em 91, isso. Indo lá para o Asilo Rio Branco, fazer a caridade, né, tal, aquela coisa, a sintonia da caridade. Aí uma moça começou a fazer um monte de baboseiras, toda psicologizada. Aí eu fui dizer que beleza, saiu, que besteira. Aí desculpe, eu quis dizer que beleza. Não, ato falho. Não é nada, ela quis a grossura. Você quis dizer que besteira. Pois é, mas você está dizendo um monte de bobagem. Para de falar desse assunto. Sai dessa. Já que você quer a verdade, fala, tá bom. Que beleza, que beleza. Não para de falar do assunto. Que beleza, né? Eu tinha menos experiência que hoje. Isso foi em 91, gente. Que eu sei porque eu estava, né? No Asilo Rio Branco e tal. Sim, então, Gileu, a próxima. O que é? Eu quis dizer. Quis mesmo assumir. Quando ela veio com a grossura, é isso mesmo que eu quis dizer.
Em vez de aproveitar, ela sabendo que foi um ato falho, olha, estou exagerando, deixa eu mudar o tom, não é? Não, quis me agredir de volta. Eu tinha que achar bom o que ela estava dizendo. Mesmo fazendo esforço para ser educado. Então, paciência. Daqui é a verdade. Horrível mesmo. Só toma essa ótica, criatura. Sai desse tom e você é a dona da verdade, sabe tudo o tempo todo. Relativize isso aí. Não exatamente nessas palavras que eu não vou lembrar como eu discuti, mas ela perdeu minha amizade nessa época. Porque ela deixou de ser minha amiga, né? Quem quiser despachar, despache, né? Se acha assim tão pessoa especial na vida da gente, graças a Deus, meu Deus. Tem gente que sai da vida da gente e diz, ai meu Deus, ai, graças a Deus. As pessoas que saem dizendo, nunca mais você vai falar comigo, nunca mais eu volto aqui. São aquelas, observem, vários de vocês devem ter passado por isso. São as pessoas que fazem o maior presente saindo da vida da gente. Ai meu Deus, é nada. A gente tem que segurar para não rir, né? Tá certo, tudo bem. Aí você fecha a porta, graças a Deus, obrigado, Senhor, saiu da minha vida. Um pentelho não prego no pé a pessoa muitas vezes. Jesus, vai ver tarde. Vamos. Isso que parece bobagem. Jesus só andava com os apóstolos. 3 vocações. Dela, onde é que está isso? Eu, Wagner e Delano fazemos o evangelho à meia-noite. 3 vocações. Jesus, gracinha crística do céu. Gracinha quer dizer doçura, né? Jesus era amor, não doçura. Então, gracinha, porque a gente fica... Onde é que vocês veem? Meigo, rabi da galera. Jesus é meigo onde Jesus era a voz da verdade. A verdade nunca é meiga, a verdade é a verdade. Mas ele era muito amoroso. O amor personificado. Muito bem. Então, façamos o esforço possível para entender que ele estava só com quem seguia as ideias dele. Quem não estava, não estava. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Olha, eu queria me despedir dos meus, ninguém é digno de mim. Se quiser, se pegar na enxada e olhar para trás. Ele só quis se despedir da família. Jesus deu uma bronca, dizendo que ele não era digno de ser discípulo dele, o sujeito. Porque ele pediu para se despedir da família. Só se despedir. O outro pediu para enterrar o pai. Deixe os mortos enterrarem seus mortos. O pai era o velório. O pai estava sendo enterrado. Palavras de Jesus. A gente sabe, Jesus doce, Jesus sorrindo. Jesus sorria em alguns raros momentos. Nós queremos... O Jesus de hoje foi degenerado, a imagem de Jesus foi degenerada por forças do mal. Vamos ler o evangelho convencional, vamos ler os evangelhos. Aqui a gente era orientado a isso. Ler os evangelhos, os 4, todos os dias, para a gente tomar uns sustos todos os dias. Com o verdadeiro Jesus. O que ficou para a gente com a filtragem de 4 evangelistas. Os mais suaves. Porque os outros são mais chocantes ainda. Os evangelhos apócrifos. Falamos hoje de um, Judas Iscariotes, que Jesus disse, esse suicídio, viu? Mas vejam só, se alguém recebe uma decretação de desencarne, fulano, é uma escola, suspensão de escola, expulsão de escola, não é assassinato, orientação. Aí Jesus diz, olha, eu sou o seu guia espiritual, eu vou deixar-me morrer. Jesus tinha poder para dizer, afastem-se, e ninguém ia crucificá-lo. Ele se deixou. Foi suicídio? Martírio. Foi martírio. Ele fez aquilo não por interesse pessoal, mas para salvar a humanidade. E depois disse, você, como meu guiado, desencarne. Oh, que escândalo, né? Jesus era o escândalo personificado. No melhor sentido, o máximo sentido. É chocante. Porque ele é o referencial máximo de verdade para a Terra. Nós vamos passar milênios estudando Jesus para nos aproximar dele. Cada século um pouco mais próximos. E sempre ainda muito distantes.